E aí, como que você está? Deixa eu te fazer uma pergunta. A autoestima é muito legal, concorda? A gente sempre está buscando elevar a nossa autoestima, enfim. Só que, será que sempre é positivo? Tema dessa live de hoje, a sabotagem da autoestima. Parece um pouco contraditório. Então, se você também achou isso, fica meu convite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E o convite para você ficar até o final dessa live, para formar os seus próprios pensamentos, para ver se você sente isso que você sentiu agora quando eu falei esse tema, sabotagem da autoestima. Vou trazer alguns pensamentos para você, para fazer você pensar. Essa é a grande verdade. Será que essa tão sonhada autoestima elevada vai ser sempre positiva? Muito legal! E se eu já fiz você pensar só nessa pequena introdução, que tal você colocar aí nos comentários também, se fizer sentido para você, é claro, colocar perguntas, colocar comentários, enfim, qualquer assunto que você quiser saber mais sobre comportamento, sobre inteligência emocional, PNL, comportamento eu já falei, né? Perfis comportamentais, é só escrever aí. Se quiser também colocar sugestões de assuntos para próximas lives, fique à vontade. E aí você vai pesquisar. Vou dar uma pesquisada lá, o que o Cadu já entregou de live para fazer minha sugestão. Sabe aonde você vai? No Facebook, na página Autoliderança Ímpar, ou no Instagram, @cadu.quirino, e no YouTube, Cadu Quirino também. Dito isso, tudo preparado, vamos lá, colocar a nossa cachola para pensar. Vou te dar uma única chance para adivinhar que horas são. Isso, exatamente, 20 horas e 2 minutos. Colocar o Instagram ao vivo. Boa noite, Instagram. Tudo bem com você? Nessa maravilhosa e fria noite de quinta-feira, na cidade de Goiânia, capital lindíssima do estado de Goiás. Seja bem-vindo, Instagram. Instagram, faça a gentileza de convidar todas as pessoas que você acredita que serão beneficiadas com esse conteúdo que eu trouxe para você hoje. E vamos falar de autoestima. Vamos falar de como a autoestima pode sabotar os seus comportamentos. Que interessante, muito interessante. Quando eu estava construindo essa live, eu fiquei surpreso com os pensamentos que eu tive. Só te digo isso. Já imaginou todo o conteúdo que vai passar por aqui hoje? Só dessa pequena informação que eu te dei é muito legal. Sempre quando a gente pensa, vou construir uma autoestima, tô sempre em busca de uma autoestima elevada, cuidado que será que essa autoestima pode estar vindo fantasiada de outra coisa? Ou outra coisa pode estar vindo fantasiado de autoestima? Não sei, isso quem vai dizer é você depois da live. Bora lá então começar essa live de hoje. Acredito que o Instagram já mandou vários convites e daqui a pouco as pessoas começam a aparecer para acompanhar esse conteúdo extremamente curioso e interessante. Sabotagem da autoestima. Fala a verdade, esse nome também ficou legal, né? Eu nunca pensei que eu ia colocar que a autoestima pode ser uma sabotagem. Vamos lá então, vamos lá começar. Colocar diminuir esse som aqui. Muito legal esse som. Olha quantos e quantos e quantos anos
Eu não vejo você, senhorita Laurene, ou será que é senhora Laurene? Não sei mais da sua vida. Como que você está? Saudades de você, Laurene. Bora lá então começar? Sabotagem da autoestima. Olha que legal. Logo de cara, logo de início, esse pensamento que eu trouxe aqui para você. E aí, quando eu pensei em falar de autoestima, eu pensei que a autoestima sempre ela é buscada por nós. Concorda? A gente sempre busca a autoestima. Só que, não sei se acontece com você, já aconteceu comigo algumas vezes, e eu vejo acontecer também em algumas pessoas próximas a mim. Quando acontece essa busca pela autoestima, a gente acaba buscando também buscar melhorar o comportamento de outra pessoa. Então, é como se fosse eu vou me sentir bem se a outra pessoa se sentir bem também. Mais ou menos isso. Só que, e eu comecei a pensar, só que o que adianta, é inútil, totalmente inútil, eu querer que uma outra pessoa esteja bem com os seus comportamentos, esteja em paz com os seus próprios comportamentos, se eu não estou bem com os meus comportamentos. E aí foi essa reflexão que começou a fazer borbulhar as ideias para mim. Então é inútil eu procurar a perfeição, é inútil eu procurar, entre aspas, o ideal nos comportamentos das outras pessoas se eu não me aceito com os meus próprios comportamentos. E aí onde acontece essa ruptura, começa a acontecer esses pequenos probleminhas de autoestima aí. Então eu meio que projeto na outra pessoa uma autoestima desejada para mim mesmo, e isso em relação a comportamentos, tá bom? Sempre, sempre, sempre você vai me ouvir falar sobre comportamentos. E você já sabe, comportamento, perfis comportamentais, PNL, inteligência emocional, eu costumo misturar todos esses conceitos nos assuntos que eu trago para você. E é disso que a gente vai falar, que a gente começou a falar hoje. E aí, quando eu pensei nessa primeira linha de pensamento, nesse primeiro fio do novelo que se transformou essa live, eu comecei a pensar, poxa, se eu não aceito os meus comportamentos, onde que está a origem dessa não aceitação dos meus comportamentos? Eu já falei em alguma live para você, eu já falei assim, essa live vai ser reflexiva. Falei ou não falei? Vou repetir, essa live de hoje vai ter um teor reflexivo também. Ah, Cadu, novidade, né? Novidade que a sua live vai ser reflexiva, num tom irônico, né? Tudo bem, eu aceito o seu tom irônico. Essa live de hoje será um pouco mais reflexiva, então vem comigo. Eu falava do passado, né? Ou não. Se eu não falei, estou falando agora. Então essa origem de talvez uma baixa autoestima pode vir no seu ou do seu passado. Qual que é a sua relação? Qual que é a sua percepção da sua relação? Importante colocar essa palavra percepção. Qual que é a sua percepção da sua relação com o seu passado? Porque uma coisa é a relação de fato que você tem com o seu passado. Outra coisa muito diferente é a sua percepção da sua relação com o seu passado. Eu quero muito que você comece a fazer essas diferenças, pequenas diferenças na forma de falar, que vai levar você a fazer pequenas diferenças na forma de pensar também. Isso é PNL, tá? Programação Neurolinguística, que busca sempre a congruência entre o pensamento e a fala. Ok, então qual que é a relação que você tem com o seu passado? Qual que é a sua percepção dessa relação? As suas lembranças do seu passado são lembranças de dor ou são lembranças de esperança? São lembranças boas ou são lembranças ruins? Traduzindo para o bom português. Porque eu não sei se você já ouviu comigo esse conceito
de passado, presente e futuro, essa relação que existe entre o seu passado e o seu futuro passando pelo seu presente. Se você tem lembranças ruins do seu passado, você tem uma tendência em projetar medo e projetar ansiedade para o seu futuro, passando por escolhas mal feitas no seu presente. Do contrário, se você tem lembranças boas do seu passado, lembranças de esperança, você tem projeções de propósito, projeções de esperança do seu futuro. Então, muito provavelmente, quando você tem lembranças boas do seu passado, as suas escolhas no presente serão, eu ia falar em porcentagem, mas esquece a porcentagem, serão estatisticamente mais corretas. E você tem condições de construir um futuro muito parecido com aquele que você idealizou na sua cabeça. Ao contrário, quando você tem lembranças ruins e de dor do seu passado, ok? Esse é o conceito muito rápido da relação que o seu passado pode afetar, atrapalhar ou ajudar o seu futuro, passando pelas escolhas que você faz no seu presente. Ok? E aí eu vou um pouquinho mais a fundo nessa relação ou nessa percepção que você tem da sua relação com o seu passado e te pergunto como que foi a sua percepção da relação entre você e os seus pais, ou entre você e as pessoas que criaram você. Talvez você foi criado por pessoas que não são seus pais e tá tudo bem, não tem nada de errado. O importante é que você traga agora, ou eu fiz assim, né, traga, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, o meu perfil comportamental é emotivo, então eu fiz assim, porque quando eu falo para você, a minha mente fala assim, ó, traz do coração. Essa linguagem corporal faz parte da PNL também, essa identificação de linguagem corporal. Enfim, talvez quando eu falo traga na sua memória, você pense em fazer assim, traga na sua memória, na cabeça. Enfim, foi só um parênteses. Então traga da sua memória afetiva como que foi a sua relação com as pessoas que participaram da sua criação. Eu quero que você traga também algo mais, um pouco mais profundo. Eu te convido a mergulhar toda essa reflexão. Todo esse mergulho vai fazer muito sentido lá na frente da live quando eu falar de autoestima, tá bom? Cadu, você tá fugindo do tema, cara. Você começou a falar no início que ia ser sobre a sabotagem da autoestima. Já tá falando do meu passado? Calma, calma, eu vou chegar lá. É toda uma construção de conteúdo aqui, beleza? Tá comigo? Bora lá então. E aí eu vou mais a fundo então. Como que era o comportamento dessas pessoas que te criaram enquanto casal com as outras pessoas? Como que você lembra que era essa relação entre casal e as outras pessoas? Vou melhorar o que eu quero que você pense. Como que são as suas lembranças dos seus pais ou das pessoas que te criaram, comunidade, como casal, se comportando com as outras pessoas? Quais são essas lembranças? Eu vou mais a fundo então, como que são as suas lembranças das pessoas individualmente falando, pai, mãe, ou enfim, tio, tia, vó, vô, não sei quem te criou, mas como que são as suas lembranças das pessoas individualmente com as outras pessoas? Por que que eu falo isso? Porque do verbo precisa, deve existir uma diferença de comportamento. Quando eu estou solteiro, eu me comporto de um jeito. Quando eu estou casado, eu devo me comportar de um jeito. Existe uma congruência, ou pelo menos deveria existir uma congruência de comportamento quando eu estou solteiro e quando eu estou casado. E eu não quero, de jeito nenhum, quero entrar nessa discussão em como deve ser o comportamento de pessoas casadas. Não é essa a discussão de hoje. Ok? Eu quero só que você lembre como que é a relação, qual que é a sua lembrança das pessoas que te criaram com as outras pessoas, porque precisa existir uma congruência, tá bom? Entre comportamentos de pessoas solteiras e comportamento de pessoas casadas. Cadu, eu continuo
continuo aqui analisando a sua fala, o que isso tem a ver com autoestima. Calma, relaxa. Coloca aí o seu modo assistir live, muda o botãozinho aí, assistir live sem julgamento e deixa fluir, deixa o pensamento entrar na sua cabeça, deixa as ideias começarem a ganhar vida, porque tudo que eu tô falando para você, eu tenho certeza absoluta que o seu cérebro está absorvendo. Ele está absorvendo. Algumas coisas mais, algumas coisas menos, algumas coisas estão fazendo mais sentido que as outras e tá tudo bem. O importante é que ele está absorvendo. E se ele está absorvendo, deixa que ele construa as relações. Deixa ele construir essas relações aí, porque elas serão muito importantes para você. Então, eu falei para você sobre essa lembrança que eu quero que você busque, né? De como foram os comportamentos daquelas pessoas que te criaram. Comportamento entre eles, comportamento do casal com outros casais ou com outras pessoas, do comportamento individualmente falando com as outras pessoas. Lembrando que deve existir essa congruência de comportamento entre pessoas solteiras e pessoas casadas. Quando eu estou casada, eu não posso me comportar igual uma pessoa solteira e vice-versa. Ok? Ok, que introdução foi essa, Cadu? Onde você quer chegar com isso? Você vai sentir já já. Ou você vai ver, ou você vai escutar, porque existem três tipos, três maneiras diferentes para a gente receber as informações do mundo, né? Então, ou eu prefiro receber vendo, ou eu prefiro receber sentindo, ou eu prefiro receber ouvindo. E eu recebo das três maneiras. O que existe é apenas uma preferência, se eu gosto mais de ver, de sentir ou de ouvir. Então, como que você viu essa relação até agora? Ou como que você sentiu essa relação? Ou mais, como que você deixou entrar esse som na sua mente sobre essa relação até aqui? Posso aprofundar? Permissão? Tenho a sua permissão para aprofundar? Vamos lá. Quando eu peço para você lembrar dos comportamentos das pessoas que te criaram, vou começar a aprofundar um pouquinho mais agora. Segura aí. Então, a maneira como você foi criado ou criada vai levar você a se comportar hoje. Ok, isso aí acredito que você já sabia. Antes mesmo de me conhecer, acredito que você já tinha essa noção. E aí, ou você vai buscar o comportamento nas outras pessoas, você vai buscar de duas maneiras o comportamento nas outras pessoas. Começa a fazer relação. Lembra que eu falei lá no início, né, dessa busca pela autoestima, a gente acaba buscando uma maneira das outras pessoas se comportarem. A gente busca uma aproximação, agora essa relação é nova, a gente busca uma aproximação dos nossos comportamentos buscando a autoestima com os comportamentos das outras pessoas. Olha, sabe por que isso daí? Historicamente, eu vou dizer, na nossa cadeia evolutiva, temos uma necessidade por aceitação, por um sentimento de pertencimento. Então a minha autoestima, ela se torna mais elevada quando eu me sinto pertencente, quando eu me sinto aceito por outras pessoas, por outros grupos. Então eu vou procurar sempre um comportamento parecido com o meu nas outras pessoas para que eu me sinta aceito. Basicamente é isso. Existem outras variáveis nesse bolo aqui, só que eu não quero entrar nessas variáveis hoje. Para você entender o assunto de hoje, basta entender isso, ok? Ok, Cadu. Então eu falava que ou você vai buscar, partindo lá da sua criação, ou você vai buscar um comportamento nas outras pessoas que seria um comportamento que você considera ideal. Ah, eu admiro aquela pessoa porque ela se comporta assim, assim, assado. Então você vai buscar se aproximar de pessoas porque você admira o comportamento, ou você vai buscar comportamentos nas pessoas, você vai buscar comportamentos que você consegue repelir. Das duas maneiras. Segura aí, guardou? Então você busca pessoas que se comportam igual, ou você busca pessoas que se comportam muito diferente para você afastar.
É como se a gente tivesse uma antena. Conhece a antena? Se você é mais jovem, não sei se você conhece. Porém, existe uma coisa chamada antena, tá? Que capta as ondas eletromagnéticas aí, antena parabólica, antena UHF, VHF. É como se a gente tivesse uma antena captando os comportamentos. Então, eu recebo comportamentos que eu quero, que eu admiro e que eu quero ser também, e eu recebo comportamentos que eu quero repelir. Então, a gente sempre está trabalhando nessas duas frequências. Por quê? Porque a sua criação trouxe isso. Que legal, né? Que legal. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Vou te explicar também. Eu anotei aqui para você. Quando você procura pessoas que se comportam iguais a você, é porque você idealiza, você acredita que aquele comportamento é melhor para você. Então você vai se aproximar dessas pessoas, vai aumentar a sua autoestima. Quando você procura as pessoas que têm os comportamentos que você quer repelir, é porque aqueles comportamentos estão repelindo não, aqueles comportamentos vão abaixar a sua autoestima, porque você não quer aquilo. Então é essa anteninha. Ok. E essas duas buscas, vou chamar de buscas, tá? Para você entender. Essas duas buscas por essas duas maneiras diferentes de se comportar, tem tudo a ver com a sua identidade. Lembra? Identidade constrói as suas crenças vão construir as suas capacidades, ou vão numerar, ou vão listar as suas capacidades vão construir as suas habilidades, ou limitar, não sei, as suas habilidades vão levar você a se comportar de forma X ou de forma Y, e esses comportamentos vão influenciar o seu ambiente. Mas por que tem a ver com identidade? Porque aí você começa, quando você busca esses comportamentos aí, você começa a fazer uma reflexão, talvez até de forma inconsciente, que posição que você ocupa no seu ambiente onde você vive. Poxa, quem sou eu no ambiente onde eu vivo? Quando eu busco esses comportamentos, eu vou ser igual aquela pessoa que eu admiro o comportamento, ou eu vou ser igual aquela pessoa que eu quero repelir o comportamento? Quem sou eu? Quem sou eu? Identidade. Ou você vai fazer uma reflexão, qual que é o seu entendimento da sua posição no mundo, digamos assim. Então, qual que é a sua responsabilidade no mundo? Olha, fala mestre, uma presença muito ilustre nessa live de hoje, um mestre da inteligência emocional. Seja bem-vindo e toca o dedo nervoso aí se quiser fazer alguma pergunta ou se quiser fazer uma contribuição daquelas top que só você sabe fazer. Não segure seus dedos nervosos, digita aí. Fica à vontade, mestre. E aí eu falava então que você começa a refletir naquele sentimento, como que eu vou ser uma pessoa ativa no ambiente, como que eu posso ser uma pessoa passiva no meu ambiente? Eu sou mais ativo ou eu sou mais passivo no ambiente onde eu vivo? Quais são os meus comportamentos em busca da minha melhor autoestima? Muito, muito, muito legal esse pensamento, essa construção, essa linha de raciocínio que eu fiz até agora. Muito legal. Se eu fosse você, eu sei, eu não sou você. Se eu fosse você, eu depois voltava lá no início e pegava toda essa linha de raciocínio de novo e anotava. Só se eu fosse você. Como eu sei que você não sou eu e eu não sou você, então você faça da maneira que fizer mais sentido para você. E tá tudo bem. Beleza? Beleza. Agora, quando eu te perguntei lá no início, quando eu te falei que você procura pessoas com os comportamentos que você idealiza, com os comportamentos que você acredita que são os melhores para você, existe uma pegadinha aqui. Por essa, tenho certeza que você não esperava. Existe uma pegadinha. Como que é essa pegadinha? Talvez, aquela pessoa ou aqueles comportamentos que você procura
acreditando que eles são os melhores para você, que são os ideais, talvez sejam os comportamentos pelos quais você deve correr, você deve repelir. Por que isso? Porque talvez você esteja num ciclo de autossabotagem. Esse conceito é novo para você? E aí? Ciclo de autossabotagem. Talvez, lembra que eu falei de criação, lá um pouquinho mais no início. Quando eu falei de criação, foi exatamente para chegar até aqui. Talvez a maneira como você foi criado ou criada levou você a acreditar que comportamento X é o ideal para você. Lembra que eu pedi para você fazer aquela reflexão? Como que eram as pessoas que te criaram, seus pais, seus tios, seus avós, não sei. Como que elas eram enquanto casal, enquanto pessoas individualmente. Porque esses comportamentos que você lembrou que essas pessoas que te criaram tinham ou ainda têm, fazem a base dos seus comportamentos hoje. E talvez sejam alguns comportamentos ruins. E você acredita que são bons? Porque as pessoas que nos criam são os nossos super-heróis. Exatamente. Meu pai e minha mãe são os meus super-heróis. E tá tudo bem. E eu descobri nesses anos todos de vida e nesses pouco mais de 8, 9 anos de estudo de inteligência emocional e comportamento humano, que existem comportamentos da minha mãe e do meu pai que eu não deveria ter repetido. É normal, está tudo bem, nada de errado. Talvez você descubra isso também. E isso vai mudar muito a percepção da sua autoestima. Olha! E aí, começou a fazer a relação, sabotagem da autoestima, então você talvez começa a copiar um comportamento que você achava que era o melhor do mundo. Meus super-heróis, vou me comportar igual a eles. E aí não são tão bons assim. Quando você descobre isso, pá, um soco na sua autoestima. Não era isso que você estava procurando. E aí, quem sou eu agora? Lembra que eu falei de identidade? Eu falei para você lá no início que eu trago todos esses conceitos juntos e misturados na live, e que você deveria prestar bastante atenção. Eu sei que você está prestando atenção, porque você é uma audiência muito qualificada e eu agradeço por ela. Ela não é mestre? Sim, temos também a famosa Macri Kiefer, conhecida mundialmente como mãe. Obrigado pelo seu apoio, mãe. Então, vamos lá seguir? Vamos, Cadu, porque o seu pensamento hoje está pegando fogo. Tá mesmo, tá? Meu pensamento hoje está pegando fogo. Meu flow tá batendo nas alturas hoje. Vamos lá. Eu separei também uma pergunta para fazer para você. Vou tomar uma água e vou fazer essa pergunta. Aliás, procure os benefícios de água com limão. Você nunca mais vai tomar água sem limão. Como que é a pergunta que eu ia fazer para você? Será, segura, será que a tão falada dependência emocional, você já ouviu falar, né? Dependência emocional. Será que a tão falada dependência emocional é resultado de uma busca incessante pela autoestima? Cadu do céu! Agora você fritou os meus miolos. E aí, o que você acha? Pronto, já deu um tempinho para você pensar. Isso você vai responder mentalmente com os conceitos que você tem de autoestima, com os conceitos que você tem de dependência emocional e, claro, com os conceitos que você ouviu de mim. Beleza? Faz essa mistureba aí no seu cérebro, mistura tudo na sua mente, faz uma mistureira de pensamentos e responde. Será que a dependência emocional é resultado de uma busca incessante pela autoestima? E por quê? É claro que eu jamais te deixaria na mão. Eu vou trazer por qual motivo eu trouxe essa pergunta para você. Existe uma crença muito comum. Eu coloquei, vou revelar para você a verdade. Eu coloquei aqui no meu script que essa crença acontece mais vezes com as mulheres.
Só que eu vou consertar isso para você. Pode acontecer com homens e com mulheres, tá bom? É porque eu ouço mais vezes acontecer com mulheres. Enfim, pode acontecer com os homens também. Eu não tenho dados estatísticos, não sei. E por não ter esses dados, eu vou evitar de generalizar. Então existe uma crença, eu chamo a crença do casamento, que a gente sempre tem aquela pressão, né? Entre aspas, aquela pressão que você tem que encontrar alguém de bem, que você tem que casar, que você tem que encontrar uma família, que você tem que ter filhos, que você tem que fazer isso e aquilo. Enfim, a gente cresce ouvindo isso. É ou não é verdade? Se você cresceu ouvindo isso, não diretamente para você, eu tenho certeza que você conhece alguém que cresceu ouvindo isso. É normal, tá tudo bem. Beleza. Essa crença, ela exerce uma influência muito forte nos seus níveis neurológicos. Poxa, Cadu, hoje você está falando difícil. Não estou. Níveis neurológicos, eu falei para você mais cedo hoje na live. Identidade, crença, capacidade, habilidade, comportamento e ambiente. São esses os níveis neurológicos, os níveis que a gente faz uma escala de pensamentos. Enfim, para você entender isso. Mas como que isso influencia? Como que essa crença do casamento, como que essa, entre aspas, tá, essa pressão para que eu forme uma família, para que eu case, vai atrapalhar nos meus níveis neurológicos? Se você recebe esse bombardeio de pressão, sempre entre aspas, tá? Pressão entre aspas. Se você recebe esse bombardeio de pressão para formar uma família, para procurar alguém de bem, será que quando você vai ficando mais avançado ou avançada na idade, será que isso pode interferir na sua autoestima? Poxa, tantas pessoas que eu conheço, meus amigos, minhas amigas, todas casadas, e eu aqui, sem ninguém. Pode ser homem ou pode ser mulher. E aí a autoestima vai murchando, não encontro ninguém. E aí, isso pode acontecer ou não pode acontecer? É claro que isso pode acontecer, é normal. Então isso vai atrapalhar lá na sua identidade. Poxa, quem sou eu nesse mundo que não consigo ninguém para me relacionar? O que eu estou fazendo de errado? Olha, aí já vai lá para habilidade, hein? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu não tenho, ou transita na capacidade? Será que eu não sou capaz de amar ninguém? Será que eu não sou capaz de, entre aspas, prender alguém? Prender no bom sentido, né? De fazer a pessoa gostar de mim. E aí começa a mexer nas capacidades, e aí vai mexer lá nas habilidades, você não se sente tão habilidoso ou habilidosa para poder atrair alguém. E aí mexeu nas habilidades, onde vai mexer nos comportamentos, você passa a se comportar como uma pessoa que pode estar, sei lá, no desespero. E aí o desespero pode influenciar no ambiente? Pode. Pode influenciar na sua autoestima? Demais. Lembra que eu falei lá no início sobre criação? E aí? Tem a ver com criação ou não? O que você acha? Entre aspas, a pressão por estar com alguém é a sabotagem da autoestima. Então, talvez... Lembra que eu falei lá no início sobre a relação entre passado e futuro, passando pelo seu presente? E aí você tem lembranças ruins aí da sua criação, essa pressão por encontrar alguém, e aí você cria o que no futuro? Você lembra que eu falei no início? Você cria projeções de medo, ou cria projeções de ansiedade. Eu preciso encontrar alguém rápido, porque os meus amigos, as minhas amigas estão todas com alguém, estão todos com família e eu ninguém. E aí? Pode ou não mexer na sua autoestima? A autoestima pode ser uma sabotagem? Pode, porque você vai querer acelerar. Vai ou não vai? Vai, eu sei que vai.
Se não acontece com você, acontece com alguém que você conhece. Eu tenho certeza. Eu não é, mestre? Então, foi só um exemplo, tá? E aí, essa pressão social... Vai outra pergunta agora. A pressão social se disfarça de autoestima? O que você acha? A pressão social se disfarça de autoestima? Ah, porque eu preciso ter alguém, então eu vou ceder às pressões sociais. E aí vou encontrar alguém de qualquer jeito. Cuidado com isso, tá? Cuidado. Às vezes é melhor você ficar sozinho ou sozinha do que encontrar alguém que vai deixar sua vida pior. Calma, calma que o Cadu aqui não é contra o casamento, tá bom? Calma, cuidado. Não estou falando para você ficar sozinho ou sozinha a vida inteira. Inclusive eu acredito muito que estamos aqui nessa existência para compartilhar nossas experiências. Eu acredito muito nisso. Vivemos para compartilhar. Evoluímos quando compartilhamos. Eu acredito muito nisso. Só que precisa ser com a pessoa certa, com a pessoa correta. Tá bom? Sem ceder às pressões sociais, sem ceder à sua autoestima disfarçada de pressão social. Tá bom? Combinado? Combinado. E aqui vai outra reflexão também. Eita! Eita que o caderninho de anotações das lives do Cadu... Você já fez esse caderninho de anotações das lives do Cadu? Se você ainda não fez, eu recomendo fortemente que você faça esse caderninho de anotações das lives do Cadu. Anota lá nesse caderninho essa reflexão. Até que ponto estamos prontos, emocionalmente falando, para dividir as nossas vidas? Até que ponto você tem as suas emoções preparadas para dividir a sua vida? Cuidado, pode ser também uma sabotagem da autoestima, tá? Às vezes você quer ceder demais a essa autoestima de... Vou falar mais tarde, quase no final da live, sobre o perigo da pressão do eu estou bem. Segura aí, spoiler, o perigo da expressão eu estou bem, tá? Então, até que ponto a intensidade... Outra reflexão. Até que ponto a intensidade da pressão externa te leva a fazer escolhas erradas? E aí, tem a ver com querer atender à sua autoestima? Quem disse que a autoestima tem que ser o que os outros falam para você? Quem disse isso? Me responde agora. Muito legal. Realmente o flow hoje está forte, viu? Realmente eu fiz uma pequena viagem agora aqui nessas reflexões com você. Eu vou falar agora, também tem muito a ver com a sabotagem da autoestima, é o perigo da pressão da gratidão. Pressão da gratidão. A gratidão pode trabalhar. A gratidão pode trabalhar contra você. Uau! Agora caiu a casa, Cadu. Como que você fala um sacrilégio desse? Todo mundo posta gratidão. Todo mundo fala que é importante a gente exercer a gratidão e você fala que pode trabalhar contra mim? Pode. Pode. E aí eu vou te falar para fazer você pensar. E se você discordar comigo, tá tudo bem. Aliás, é um grande acontecimento as discórdias. As discórdias levam às discussões. E as discussões forçam os nossos pensamentos. É muito legal discordar, é muito legal conversar sobre ideias diferentes. Então, se você discordar, mande as suas discórdias para mim, que eu vou adorar conversar com você. Vamos lá, segurar então? Segurar não, bora lá falar esse pensamento aí, que é a gratidão, o perigo da gratidão, a pressão da gratidão. Então você... Bom, eu vejo sempre, você vê também sempre,
em redes sociais, seja lá quais as redes que você usa, seja lá quais as redes que você frequenta, você está vendo com frequência a pessoa é grata por isso, é grata por aquilo, eu sou grata porque eu estou viajando, eu sou grato porque eu tenho uma família, eu sou grato porque eu moro sozinho, enfim, não quero enumerar os inúmeros agradecimentos de gratidão que nós vemos todos os dias nas redes sociais. Mas vamos pegar, por exemplo, eu separei um exemplo que pode ser muito clássico nessa conversa com você, que é por viagem. É muito, mas muito comum a pessoa estar viajando e coloca foto da onde está viajando, tal, e gratidão. E aí você está vendo aquelas postagens, está vendo aqueles agradecimentos e pensa, poxa, é fácil sentir gratidão quando se pode viajar, né? Eu estou aqui em casa, impossibilitado de viajar, como que eu vou postar minha gratidão? Eu vou postar gratidão em relação a quê? Se eu não faço nada de diferente? Faz sentido para você? Porque você, não falo você que está assistindo, falo você no sentido geral, porque porque nós estamos vendo tantos agradecimentos de gratidão que acaba que pode ser que nós estamos transferindo a gratidão dos outros para nós. Será que eu não sou merecedor de agradecer o que eu sinto ou o que eu tenho de pequenininho na minha vida? Não sei, me diga você, faz sentido para você esse pensamento? Passou pela sua cabeça, por exemplo, que quando aquela pessoa que está viajando para aquele lugar maravilhoso, talvez essa pessoa está agradecendo porque ela pode viajar, porque ela pode fugir do ambiente familiar, porque ela pode estar num lugar diferente onde ela jamais queria estar? E aí? E aí a gente fica buscando, nossa, como é fácil ser grato viajando por um lugar lindo, e às vezes você tem um ambiente familiar muito mais sólido, muito mais feliz, muito mais complacente. É complacente a palavra? Eu não sei. Enfim, corta o complacente. Então você tem aquele ambiente muito mais acolhedor do que aquela pessoa que está viajando para aquele lugar maravilhoso e está agradecendo por viajar, quando você deveria agradecer por ter um lugar estável, um lugar confortável, acolhedor, amável. Foi só um exemplo da viagem. Isso pode acontecer com tantos outros exemplos, tá bom? Com tantos outros exemplos. Enfim, talvez a pessoa postou lá uma comida saudável, uma salada. Sou grato por essa salada, sou grato por comer de maneira saudável. Aí você pensa, nossa, mas eu não tenho tantas condições financeiras de fazer um prato tão diversificado. E aquela pessoa talvez, só um exemplo, tá? Não pode comer carne, por exemplo. Pode acontecer? Pode. Carne vermelha traz uma série de malefícios aí. Eu não sou nenhum especialista da saúde, porém eu sei que traz alguns malefícios. E aí a pessoa não pode comer carne, não pode ir no churrasco, e ela tem que fazer o quê? Agradecer pelos pratos saudáveis. Enfim, e aí você pode comer aquela carninha mal passada, aquela carne vermelha tão deliciosa, eu adoro. Enfim, é outro exemplo que me apareceu aqui na cabeça, eu nem anotei esse exemplo aqui agora para falar para você. Mas eu quero que você entenda o perigo dessa pressão que existe para a gratidão. E aí, tantos agradecimentos, tantas hashtag gratidão que tem aí, e aí talvez eu me sinto pressionado ou pressionada para agradecer, e às vezes eu penso, eu vou agradecer pelo quê? E a sua autoestima, ó, vai lá embaixo. Perigoso também. Perigoso. Sabotagem da autoestima, pelo perigo da expressão gratidão. Então, que tal a gente construir alguns filtros aí, pelo que eu procuro ver nas redes sociais? Pode ser? Construir alguns filtros? Anota aí, no caderninho das anotações das lives do Cadu. Cadu sugeriu para construir filtros sobre o que eu assisto nas redes sociais. Ponto. Quem vai construir os filtros, quem vai construir os critérios dos filtros é você. Beleza?
Beleza. O que mais que eu anotei para você? Aí eu anotei um exemplo aqui, um exemplo meu, para você ter essa noção do quanto as pequenas coisas devem ser valorizadas por você, as pequenas coisinhas da sua vida. Hoje é quinta, eu construí essas lives na segunda-feira. Foi na segunda-feira? Acho que foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira. Então, o que eu fiz? Quando eu construí as lives antes das 10 horas da manhã, eu escrevi um bilhetinho, construí minhas lives na segunda-feira antes das 10 horas da manhã e coloquei no meu pote da gratidão. Fiz até uma postagem no story e tal, porque foi muito legal para mim, foi uma conquista muito forte e eu fui realmente grato porque eu consegui agilizar o meu tempo. Geralmente eu faço essa construção de live assim, eu escrevo a da quarta-feira na quarta de manhã e escrevo a da quinta na quinta de manhã. Então, por várias semanas eu estava me sentindo pressionado por não usar um tempo que eu tenho para agilizar e eu poder fazer outras coisas. Aí nessa semana que eu consegui fazer tornar o meu tempo mais ágil, eu coloquei no meu pote da gratidão. Então eu agradeci por uma coisa que talvez para você seja tão ridícula e para mim foi muito importante. Então esse é o uso da gratidão, tá? Esse é o uso correto da gratidão. Agradeça pelas pequenas coisas que acontecem na sua vida, no seu dia a dia, aquilo que te leva, aquilo que te dá prazer, tá bom? Como construir antes das 10 horas da manhã de uma segunda-feira foi prazeroso para mim, tá lá no meu pote da gratidão, tá? Beleza? Então, que tal a gente parar de trazer a gratidão dos outros para as nossas vidas? Isso pode estar sabotando a sua busca pela autoestima. Ok? Ok. E aí eu dizia que quando eu fosse chegando mais perto do finalzinho da live, eu ia falar... Lembra do que eu falei? Isso. Lá da pressão da expressão eu estou bem. Não, eu estou bem. Ah, eu estou bem. Como é que você está? Eu estou bem. Você está bem? Sim, estou bem. Tão comum a gente falar isso de forma até automática, né? Aliás, vou te dar uma dica. Hashtag dica do Cadu. Isso é dica da PNL, tá? Não é do Cadu, é da PNL. Quando você for perguntar para uma pessoa da próxima vez, e aí, tá tudo bem? Mude a pergunta. Porque quando você pergunta, e aí, tá tudo bem? Existe uma tendência de responder, sim, eu tô bem. É automático, é automático. Nosso cérebro trabalha para economizar energia. E aí, tá tudo bem? Sim, tá bem. Então você vai perguntar de uma forma diferente. Você vai perguntar, e aí, como você está? Vai fazer toda a diferença. A pessoa não tem como responder, eu tô bem. Como você está? Eu tô bem. Talvez ela responda, só que ela vai pensar porque mudou a pergunta. E aí, você tá bem? Quando eu pergunto, e aí, você está bem? Eu tô condicionando a resposta que sim, eu tô bem. Tá? Isso é PNL. Então você vai perguntar, e aí, como você está? Porque a pergunta como você está vai forçar, entre aspas, uma resposta aberta. Tá bom? Pode ser que ela responda, eu estou bem. Só que vai acontecer uma mudança no pensamento dela antes de responder, isso eu te garanto. E aí, quando você mudar essa pergunta, você me conta como que foi a experiência. Lembre-se, você vai perguntar, e aí, como você está? Combinado? Então, as pessoas, de uma forma geral, se afastam de quem está mal. Talvez seja por isso que a gente sempre responda que eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Até por uma questão que não vou incomodar as outras pessoas falando dos meus problemas. Isso acontece demais, né? Eu ouço muito isso aí. Não vou incomodar você com os meus problemas. E aí a gente tem uma tendência a falar que sempre está bem. E eu não... Vamos lá. Eu não estou culpando ninguém aqui. Se você pensou isso agora, eu não estou culpando ninguém por falar que está bem, tá? Eu quero só que as pessoas usem essa resposta que eu estou bem quando elas realmente estiverem bem. E quando elas estiverem mal, falem que estão mal.
principalmente para as pessoas que são da nossa intimidade. Elas são as primeiras pessoas que podem nos ajudar, beleza? Então, esse automático, essa resposta automática de falar que eu estou bem, acaba escondendo uma autoestima que pode estar lá embaixo. Então, essa expressão eu estou bem pode ser uma sabotagem de autoestima também. Olha, vou contar uma experiência minha. Eu participo de alguns grupos no Facebook sobre ajuda emocional. Alguns grupos aí para a gente trocar experiências de inteligência emocional, pessoas que relatam os seus problemas, pessoas que precisam da ajuda. E por que essas pessoas utilizam as redes sociais para buscar ajuda? Porque eu vejo muitos relatos de pessoas que não conseguem ajuda de pessoas próximas. Olha que ruim, isso daí é péssimo. Então, quando as pessoas próximas percebem que elas estão mal, elas acabam afastando. E essas pessoas acabam buscando ajuda nas redes sociais. Vão contar os problemas delas nesses grupos de ajuda emocional. Então é o perigo da expressão eu estou bem. E aí eu vou fazer um reforço agora. Um perigo da expressão automática que eu estou bem, tá? Porque eu vou reforçar para você. Se você realmente estiver bem, fale. Porque o estar bem contagia. O sorriso contagia. A energia positiva contagia. Então se você realmente estiver bem, fale. Expanda isso para o mundo. Do contrário, se você estiver mal, fale também para pessoas íntimas. Para pessoas íntimas. Elas são as primeiras que poderão te ajudar. Muito importante eu reforçar isso daí para você. Então, quando você cria na sua mente esses padrões que eu estou bem, e aí você vai buscar na sua memória quais são esses padrões que você cria. Não sei, é um padrão de moradia, é morar em tal lugar, é morar num apartamento, numa casa, é ter uma família que se comporta assim ou assado, é comer isso ou aquilo nas refeições, é poder viajar ou não, é poder estar numa igreja ou não, não sei, é poder fazer uma academia ou não. Qual que é o seu padrão de estar bem? Então, quando a gente cria esses padrões de estar bem, essa busca para atingir esses padrões acaba interferindo na nossa autoestima, porque quando eu crio um padrão que aparentemente ele é tranquilo, só que quando eu começo a buscar esses padrões, ele se torna muito elevado, ele se torna inatingível. O que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar, porque eu não consigo atingir aquele padrão do estar bem. Então não vou conseguir um padrão aceitável para minha autoestima estar bem alimentada, para eu conseguir uma alta autoestima. Entendeu? Então cuidado com os padrões que você cria do estar bem. Cuidado com os níveis de estar bem que você está criando. Você pode estar criando uma própria autossabotagem na busca da sua autoestima. Beleza? Ótimo. Tomara que você tenha entendido isso da forma que eu quis passar para você. Ok? O que eu anotei mais para você? Olha, nossa, como foi massa até agora essa live. Eu anotei aqui para finalizar para você o seguinte: esses padrões elevados de estar bem, esses padrões muito altos para você atingir, para chegar no que você acredita que é o estar bem, então você pode criar uma espécie de armadilha das suas próprias emoções. Como que funciona isso? Criar uma armadilha das emoções e dos pensamentos. Porque se você cria esse padrão muito alto, então você constrói um objetivo. Então eu vou me sentir muito bem, vou me sentir feliz, vou me sentir realizado, vou pensar que eu tenho sucesso quando eu atingir esses padrões. Até aqui tá tudo bem. É muito importante a gente ter uma visão de futuro, querer saber e imaginar o mais próximo
da realidade onde eu quero estar. Esse padrão é muito importante, só que ele tem que ser equilibrado. Equilibrado. Se ele for muito alto, quando você cria esses padrões de emoções e pensamentos, e aí emoções, pensamentos e sentimentos constroem resultados. Então você espera um resultado, porque você cria um padrão de pensamento, você imagina que vai sentir aquelas emoções quando atingir aquele padrão do estar bem e cria um resultado fictício. E aí quando você não atinge aquilo, o seu resultado não aconteceu. E aí a sua autoestima está lá no fundo do poço. Essa é a armadilha, então, de você criar emoções, antecipar pensamentos e emoções positivas, acaba antecipando os resultados que você quer, e quando eles não acontecem, você, autoestima lá embaixo. Sabotou a sua própria autoestima, tá? Muito, muito, muito cuidado com isso aí. Então, pessoa que assistiu, pessoa que me deu o prazer do seu tempo até esse momento, assistindo essa reflexão, assistindo essas reflexões que eu trouxe para você até agora, agradeço muito o tempo que você me deu e espero de coração, já que eu falei mais cedo que o meu perfil é bastante emotivo, eu espero do meio do meu coração. Ah, por que você não falou do fundo do coração? Eu já expliquei isso uma outra vez, eu acho. Eu criei uma crença possibilitadora que tudo que é no fundo é esquecido. Já viu aquelas caixas que você procura, que tá no fundinho, tá sempre, nossa, não lembrava que eu tinha isso. Então eu mudei a minha fala. Eu não falo mais do fundo do coração, eu falo do meio do coração, porque o que está no meio está presente, o que está no meio está envolto de todos os outros sentimentos. Então eu espero do meio do meu coração que você tenha feito reflexões importantíssimas nesse assunto que eu trouxe para você hoje. E eu espero do meio do meu coração que essa noite o seu cérebro faça as melhores conexões sobre esse assunto ou sobre esses assuntos que eu trouxe para você hoje e traga para a sua memória de longo prazo aquilo que realmente vai fazer sentido na sua vida daqui para frente. Beleza? Estamos combinados? E aí eu vou me despedindo de você, desejando para quem está ao vivo aqui uma excelente noite de quinta-feira e nos vemos, e agora é para você também, e nos vemos em outra oportunidade, em outra live, com outros assuntos muito, muito, muito interessantes e reflexivos. Valeu? Tchau!